Essa semana, o Lula falou uma coisa óbvia, que a gente aprende lá na 4ª série, que está dentro dessa questão da lei da oferta e da procura. E os bolsonaristas, o pessoal da extrema-direita, eles fizeram um circo em cima disso, gravaram centenas de milhares de vídeos e deram like um no outro e espalharam um monte de distorções a respeito do assunto. Nós, inclusive, abordamos vídeos aqui no canal falando a respeito disso. Mas tem uma pergunta que eu quero fazer para você. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários qual você acha que é o motivo. Por que os bolsonaristas que gravam vídeos em profusão por qualquer assunto, qualquer porcaria de assunto, eles gravam vídeos? Por que eles estão absolutamente quietos sobre esse que é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil? Por que eles estão quietos a respeito disso? Por que você vai rodar aí todos os canais bolsonaristas, todos os perfis bolsonaristas no Instagram, todas as páginas bolsonaristas do WhatsApp, do Telegram, no TikTok, nas redes aqui do YouTube, todos os lugares. Você vai rodar cada um deles, esses que ficam falando discurso ultramoralista, que ficam apontando o dedo pro outro, dizendo ladrão, ladrão. Você não vai ver um sequer comentando objetivamente sobre esse caso. E aí a gente fica até numa situação complicada, porque não tem realmente, não tem holofote sobre um caso que é gravíssimo, que é seríssimo. Eu vou trazer para você as informações de agora sobre esse assunto. Se você ainda não sabe o que aconteceu, se você não está inteirado, não está inteirada, eu vou trazer esse vídeo aqui da Dani Lima, que inclusive viralizou também, para você entender mais ou menos do que se trata. Mas tem muito mais assunto sobre isso e você vai saber como é que funcionava o esquema, que é coisa de bandido mesmo, de bandido. Primeiro, entenda o que é esse maior escândalo de corrupção da história, nas palavras da Dani Lima, olha só. Uma fonte também muito bem posicionada com conhecimento dos 3 poderes diz que este é seguramente o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, porque a gente está falando de 50 bilhões de reais que simplesmente foram para Lins, lugar incerto e não sabido. Eu vou voltar a aproveitar... Lins é muito bom. Eu vou aproveitar que a Natuza lembrou da pandemia e trouxe o Major Olímpio, que se rebela contra o sistema adotado pelo governo Bolsonaro para se manter de pé no Congresso e acaba sendo, de certa forma, apartado pelo bolsonarismo e, fatidicamente, morre de Covid-19. Ele que estava denunciando desvio de dinheiro da saúde. Se você voltar, a Mônica falou do FNDE, você vai lembrar que o primeiro grande escândalo que tem um ministro de governo que é pego ali em situação vexatória, gravado, grampeado, com o prefeito dizendo que estava entregando barra de ouro em troca de dinheiro de onde? Emenda. Do MEC para receber, inclusive receber bíblias impressas, foi o ministro da Educação do governo Bolsonaro. A Covid-19 acontece e o governo lida tão mal com ela, naquele momento, o governo Bolsonaro, que cria-se o chamado orçamento de guerra. Com o orçamento impositivo, que é o fruto, o nascedouro do orçamento secreto, já andando. O orçamento de guerra era o quê? Era uma licença para você gastar fora do teto de gastos, porque você tinha uma emergência sanitária. Foi muito mal gasto. O nosso ministro da Saúde era o Pazuello, eu sempre ressalto, né, que tirava a máscara para poder ouvir melhor, destampava a boca para ver se o ouvido funcionava. E a gente tinha uma gestão que acabou ficando na mão do Congresso. Paralelamente a isso, trocou a guarda. Rodrigo Maia, que era o idealizador do orçamento impositivo para escapar da garra do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, para poder ter o Congresso, o controle das emendas, é substituído por Arthur Lira, que bota a sua maquininha para rodar e, meu amigo, do lado do Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, vira isso que nós estamos vendo hoje. O montante de dinheiro que um personagem local, desconhecido para o Brasil, o rei do lixo, você acostuma com esse apelido porque ele vai vir pesado no noticiário. A quantidade de dinheiro que este personagem, sozinho, é acusado de mexer debaixo dos panos por meio de orçamento secreto, é um prenúncio, Natuza. E a história dele, quando vem à tona, porque a polícia está investigando,
deixa uma parte do Congresso Nacional num estado de amedrontamento. Foi a prisão dele que levou um líder, um presidente de partido, a me dizer que hoje o Congresso vive sob a ameaça e o temor de uma lava-jato parlamentar. Bem, esse é o escândalo. Estamos falando de 50 bilhões de reais. Eu vou trazer mais detalhes que estão sendo apurados agora pela imprensa, mas eu quero trazer para você alguns elementos importantes para você montar a sua ideia do motivo de todos os bolsonaristas estarem quietos a respeito disso. O primeiro motivo, o número 1, é porque nós falamos de 3 deputados que são bolsonaristas. Começa por aí. Aí são do seio do bolsonarismo, 3 deputados. O segundo motivo é porque os 3 são do PL, partido do Bolsonaro e o partido de todos, veja bem, todos os deputados bolsonaristas. Desde Nicolas Ferreira, a Gustavo Gaia, todos, cara, todo mundo. Tá? Todo mundo é do PL. Nós temos pelo menos 90 deputados ligados a Bolsonaro e à extrema-direita no PL. Isso também é importante colocar. Temos algumas outras questões. Esse caso é um caso que está sendo levado adiante pelo ministro Flávio Dino, num trabalho espetacular. E olha, eu até acredito que não teria como um outro ministro fazer esse trabalho que o Flávio Dino está fazendo, porque o Flávio Dino conhece as entranhas do Congresso, ele sabe como funcionam as coisas ali. E ele chega até a conclusão desses crimes todos por intermédio, inclusive, da experiência que ele tem a respeito disso. E você sabe, né, o Flávio Dino é odiado pela extrema-direita e eles não vão querer dar um holofote a um trabalho espetacular, magnífico, que está sendo desenvolvido pelo Flávio Dino. Esses são só alguns pontos que a gente está trazendo aqui para você, do motivo de todo mundo ficar quieto a respeito disso. Claro, existe também a cara de pau, a disfarçatez. A gente viu, eu trouxe aqui o último vídeo do canal, o Bolsonaro defendendo a extinção, a revogação da lei da ficha limpa, que é uma coisa assim impensável, para quem tem discurso moralista e anticorrupção e tudo mais. Então eles têm a cara de pau e eles são nesse espírito bandido mesmo. Eles apontam o dedo para todo mundo, esquecem, né? Quando a gente aponta um dedo, tem 3 voltados para a gente, esquecem disso. Esquecem de entender que eles têm muito mais dedos apontados para eles do que eles estão apontando para todo mundo. E aí, trazendo alguns elementos para você, eu vou colocar aqui as informações que foram apuradas a respeito desses bandidos na imprensa atual. Vamos falar a respeito de cada um deles. Então aqui nós temos a Carta Capital dizendo o seguinte: a Polícia Federal relatou como se deu a participação de cada deputado no suposto esquema. Josimar Maranhãozinho, apontado como líder da suposta organização criminosa, utilizava seu know-how de captação, destinação e desvio de emendas parlamentares, além de uma estrutura operacional subordinada a ele, para exigir a devolução de parte dos recursos federais oriundos dessas emendas, em benefício da suposta organização. Pastor Gil integrava o núcleo político da suposta organização, utilizava o esquema criminoso, comandado por Maranhãozinho, para desviar parte do valor dos recursos federais decorrentes de emendas de sua autoria, além de ter papel ativo na negociação com prefeitos acerca da devolução de parte das verbas. E Bosco Costa também integrava o núcleo político da suposta organização. Utilizava o esquema para desviar parte do valor dos recursos federais decorrentes de emendas de sua autoria, além de negociar diretamente com lobistas a captação e o desvio dos recursos. Aqui, eu tenho mais um elemento para você entender por que eles estão tão quietinhos, tá? Por que eles estão se fingindo de mortos. Todo esse processo dessa corrupção, 50 bilhões, tudo isso só foi possível porque no governo Bolsonaro nós tivemos a institucionalização das chamadas emendas secretas. Foi por intermédio das emendas secretas, que depois começou a mudar de nome, emendas PIX e tudo mais, foi por intermédio do governo Bolsonaro que foi possível criar esse caso de corrupção inacreditável, 50 bilhões. Você está começando a entender por que eles estão quietinhos a respeito disso? Porque está ali a digital do Bolsonaro do começo, do meio e do fim, do começo ao final. Se não tivesse existido Bolsonaro, esses crimes de corrupção também não existiriam.
50 bilhões, é importante deixar claro aqui, tá? E aqui nós temos mais algumas informações sobre como isso acontecia como que era o esquema, né? Falado aqui pelo G1. Olha só. Os envolvidos, inclusive os parlamentares, cobravam irregularmente uma propina de 25% em cima de emendas destinadas aos municípios. Os pagamentos deveriam ser realizados por gestores públicos, como os prefeitos. Agora, olha isso aqui, gente. O caminho da propina era: agiotas emprestavam dinheiro para parlamentares, esses parlamentares indicavam emendas para prefeituras e os agiotas cobravam o empréstimo dos prefeitos. Então aqui, gente, aqui nós temos um esquema bandido, um esquema realmente criminoso, que mostra, inclusive, essa situação de agiotas no meio, ameaçando prefeitos que recebiam emendas com dinheiro que já era oferecido anteriormente para os deputados. Olha o nível da bandidagem que nós estamos falando aqui, gente. Olha o que de fato está acontecendo. E aqui, eu vou trazer mais um trecho aqui para você, tá? Como o esquema envolvia deputados federais, o caso foi enviado para o Supremo Tribunal Federal, que abriu um inquérito em junho de 2021 para apurar as denúncias de irregularidades. Na ocasião, a Corte atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que afirmou ter encontrado elementos indicadores da existência de uma verdadeira organização criminosa voltada para a compra de emendas parlamentares destinadas às ações de saúde nos municípios maranhenses. Aqui nós temos aquela situação, e é importante você entender, nós tivemos dentro do Ministério da Saúde, do Bolsonaro, uma série, aqui nós estamos falando de 2021, governo Bolsonaro, uma série de problemas. A gente teve problemas todos os ministérios, né? Mas aqueles que ficaram mais divulgados foram o Ministério da Educação, com aqueles pastores, aquele pessoal todo envolvido, pedindo propina em barras de ouro e tudo mais, e também na saúde. E aqui a gente começa a perceber como que as coisas estão sendo levantadas. Eles divulgaram prints de conversas desses deputados criminosos, e eles têm um cuidado, inclusive, de esconder as ações deles. Por exemplo, olha, para elaborar o relatório, a Polícia Federal se baseou em documentos, anotações, áudios e trocas de mensagens de WhatsApp armazenadas nos celulares de investigados. Em uma dessas conversas, o deputado Pastor Gil sugere ao deputado Josimar Maranhãozinho que ambos se encontrem com Eudes Sampaio na casa do então prefeito de São José de Ribamar para supostamente conversarem sobre o esquema. Em resposta, Josimar Maranhãozinho diz ao colega para não irem até a residência do gestor municipal, pois o movimento seria perigoso, uma vez que câmeras de monitoramento poderiam registrar a presença dos parlamentares no local. E aqui, gente, nós estamos vendo claramente aqui, tá, que eles são bandidos e sabem da gravidade do crime que estão cometendo. Nós estamos numa situação, gente, em que nós estamos falando de bandidos profissionais, nós estamos falando de deputados que foram eleitos, que estão na base de apoio bolsonarista, que estão dentro do partido do Bolsonaro, que estão fazendo um esquema de bandidagem descomunal, nunca antes visto. As pessoas sempre falam de um crime de corrupção aqui e ali, eles sempre falavam muito da Lava Jato e tudo mais, isso aqui é nada, tá? A Lava Jato, ela é um fio de cabelo no meio disso aqui. Isso aqui é absurdo, é muitíssimo, é milhares de vezes maior do que o que eles chamam de crime da Lava Jato. Tá? O que, na verdade, eu quero deixar bem claro, tá? Não tô passando pano pra nada aqui, não. Pra mim, robô tem que ir preso e ponto final. Não tô dizendo isso. Eu estou dizendo que agora nós estamos vendo um crime de corrupção de pelo menos 50 bilhões de reais, que para esses bolsonaristas e esse pessoal da extrema-direita simplesmente não está acontecendo, simplesmente não existe. Então, eu estou trazendo para você alguns elementos, coloque aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Por que você acha que eles estão tão quietos? E por que você acha que o próprio Bolsonaro, que comenta sobre tudo, não está sequer tocando nesse assunto? Nem que seja para fazer um discurso contra, ou para dizer que não tem nada a ver, ou para falar, bom, não tem nada a ver é impossível, né? Porque isso aconteceu dentro do governo dele. Mas dizer que ele não tem participação direta ou qualquer coisa assim, por que estão tão quietos?
Coloca aqui nos comentários, não se esqueça de dar o like no vídeo para que outras pessoas como você possam ver esse vídeo. Esse vídeo precisa chegar até o Brasil, ele precisa chegar até os brasileiros. As pessoas precisam entender o que está acontecendo com o nosso país. Não se esqueça de se inscrever no canal. Por favor, peço essa ajuda, se inscreva no canal, ajude a gente a chegar nessa meta dos 700 mil, tá pertinho. Com a sua inscrição a gente chega lá todos os dias, de domingo a domingo a gente trabalha para você. A gente tem uma dica, que é aquela dica de você ter uma renda extra agora, nesse ano de 2025, mudar o seu ano, apenas com o seu celular. Só com o seu celular você já pode trabalhar na profissão do futuro. É somente com o seu celular e você vai ter um negócio que vai te dar uma renda extra, um negócio digital. Então vale a pena mesmo. Se você tiver interesse, se você quiser saber um pouco mais, entra aqui nos comentários. É o primeiro comentário fixado. Eu mesmo vou explicar para você. Você vai entrar lá no WhatsApp, a gente vai conversar, aí você decide depois se você quer ou não. Para você saber é de graça, tá? Depois você decide se você quer ou não entrar para essa escola que tem feito a alegria de muitas pessoas. A gente sempre coloca esses prints aqui, que são prints de inscritos aqui do canal que já estão ganhando, inclusive em dólar. Tá bom? Entra aqui no primeiro comentário fixado. E eu quero fazer esse pedido para as pessoas que chegam no final dos vídeos. Você que chegou até aqui, pense na possibilidade de você ser um membro aqui do canal. Por favor, pense nessa possibilidade. Seja um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Dê essa força pra gente. Você pode nos ajudar também com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Se você não puder, não tem problema, você ajuda quando você puder, deixando sempre claro, tudo aqui é gratuito, você não é obrigado a nada. Mas é importante você fortalecer o nosso trabalho para que todos os dias a gente esteja aqui conversando com você. Bom final de sábado, bom domingo, daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.